Bem-vindo, amigos. Hoje eu vou apresentar para vocês, dentre os tumores do ângulo ponto cerebelar, o que tem mais interesse para o otorrinolaringologista, que é o chivanoma vestibular. Aos colegas que já me conhecem, eu tenho um particular interesse pela história da otorrinolaringologia e com relação aos tumores do ângulo ponto cerebelar, não ia ser diferente. Então, lembrar aqui o primeiro senhor, o Sir Charles Ballance, que em 1894 fez a primeira remoção bem-sucedida de um chivanoma vestibular. E em 1907, o paciente ainda estava vivo, mas com uma paresia do sétimo par craniano. Esse outro senhor, Harvey Cushing, na sua monografia de 1917, descreveu a síndrome do ângulo ponto cerebelar e foi a primeira ressecção subtotal por meio de uma craniectomia suboccipital bilateral. Este senhor, Walter Dundee, realizou a redução do volume com remoção da cápsula do tumor, conseguindo reduzir a mortalidade operatória para 10%. Este outro senhor, William House, que foi inclusive amigo do professor Pedro Mangabeira Albernaz, da Unifesp, merecia uma aula só para falar das grandes contribuições dele na medicina e na otologia. Ele foi dentista de formação, fez seu doutorado em odontologia. Ele tinha um irmão médico otologista, então ele cursou a faculdade de medicina. Juntos criaram o Instituto House de Otologia, que até hoje é uma excelência na área de otologia. E graças a esse seu conhecimento, ele criou várias mudanças na otologia. Primeiro, ele defendeu a abordagem translabiríntica na década de 1960. Foi ele que introduziu o microscópio cirúrgico e a broca dentária na cirurgia otológica, e isso para facilitar a identificação do nervo facial. Ele também introduziu a abordagem via fossa craniana média, mas a principal contribuição do professor William House foi que ele que criou o primeiro aparelho de implante coclear. E na época ele defendia um aparelho elétrico para compensar a perda auditiva e ele foi duramente criticado na comunidade médica até conseguir impor o seu conceito e mostrar a validade da sua criação. A síndrome ângulo-ponto cerebelar, então, é caracterizada por perda auditiva, que vai evoluir com uma hipoestesia facial, vai evoluir para hidrocefalia e vai evoluir para insuficiência respiratória e morte. Os tumores do ângulo ponto cerebelar correspondem a 10% de todos os tumores intracranianos e 78% deles são pelo chivanoma vestibular. O diagnóstico diferencial seriam os tumores vasculares, tipo glomus, que vai causar a síndrome do forame jugular, acometendo o nono, décimo e 11º, hemangiomas, centrados no gânglio geniculado, causando fraqueza facial progressiva lenta, cistos aracnoides, granulomas de colesterol, que são brilhantes em T1, T2, da ressonância nuclear magnética, tumores embrionários como cistodermoide, teratoma, cordoma e outros tumores do sistema nervoso central, como glioma, hemangioblastoma e meduloblastoma. O nome correto a ser utilizado é chivanoma vestibular. O termo neurinoma ou neuroma do acústico está errado, porque eles não são neuromas, eles raramente são encontrados na porção acústica do nervo auditivo, e quando existe envolvimento da porção acústica do nervo auditivo, isso frequentemente causa erosão da cóclea. O chivanoma vestibular surge no gânglio de Scarpa
E o gânglio de Scarpa tem a maior densidade das células de Schwann e surgem das células de Schwann dentro do conduto auditivo interno, com uma frequência igual entre as divisões inferior e superior do nervo vestibular. O papel da genética no chivanoma vestibular. O gene NF2 no LOC22Q12 é o gene supressor do tumor que impede a proliferação das células de Schwann e apresenta uma variedade esporádica em torno de 95%. A neurofibromatose do tipo 2, o indivíduo apresenta um defeito no gene supressor do tumor localizado no cromossomo 22. Apresenta neurinoma bilateral como principal manifestação clínica da doença, ocorrendo em torno de 5% dos casos. Quando temos neurofibromas periféricos, glioma, meningioma e manchas café com leite, essas ocorrências são mais comuns na neurofibromatose do tipo 1. Efeitos bioquímicos no chivanoma vestibular. Neuregulina é expressado por células de Schwann para controlar a proliferação e sobrevivência das células de Schwann. Quimiocinas é da família de pequenas citocinas e são capazes de controlar a migração das células imunes. E hormônios sexuais. Apesar de ser bastante controverso, os estudos mais recentes não mostraram modulação do crescimento ou receptores para os hormônios sexuais no chivanoma vestibular. O chivanoma vestibular é um tumor benigno intracraniano e que se desenvolve na baía de Schwann dos nervos vestibulares. Mais de 95% dos casos, o tumor se desenvolve na baía de Schwann na porção vestibular. Os ramos superior e inferior são afetados igualmente e menos de 5% vai ocorrer na porção coclear. Historicamente, a mortalidade caiu de 40% no início do século passado para menos de 1 a 2% na última década. E a paralisia facial periférica, que era uma sequela cirúrgica, tornou-se bastante incomum. E a conservação auditiva, que era impensável no início do século passado, aumentou drasticamente. Epidemiologia. Numa série de autópsias, observou-se a incidência de 1,7 a 2,7% da população. Um estudo feito com ressonância magnética de 10.000 pacientes atendidos por razões não otológicas mostrou apenas 7 casos envolvidos, ou seja, uma porcentagem de 0,07%. E, na Dinamarca, é 1,3 para cada 100.000 habitantes a incidência do chivanoma vestibular. Ele pode apresentar 3 padrões de crescimento. O primeiro é sem crescimento ou crescimento lento. O segundo é um crescimento lento com menos de 0,2 centímetros ao ano, ou o crescimento rápido, que seria mais de 1 centímetro ao ano. Outra característica do tumor é que ele não necessariamente mantém o mesmo padrão de crescimento, podendo modificar o seu comportamento. O seu crescimento vai comprimir as fibras do nervo vestibular, mas como a destruição é lenta, poucos pacientes vão referir sintomas vestibulares, principalmente por conta dos mecanismos de adaptação e habituação. O estadiamento do tumor proposto por Jacquler. O estágio intracanalicular, o tumor está confinado no conduto auditivo interno. Estágio 1 seria o pequeno, com um tumor com menos de 10 milímetros.
O estágio 2, médio, o tamanho de 11 a 25 milímetros. Estágio 3, ou largo, com 25 a 40 milímetros. E o estágio 4, que seria o tumor gigante, com mais de 40 milímetros. Aqui vamos apresentar os sintomas e as fases do crescimento do tumor, relacionados principalmente à sua localização. Os tumores intracanaliculares costumam apresentar a perda auditiva, o zumbido e a vertigem. Com a extensão para o ângulo ponto cerebelar, piora da perda auditiva e desequilíbrio ou ataxia. Com a extensão para o tronco cerebral, é o momento da fase compressiva, enxaqueca occipital ocasional, hipoestesia da córnea, hipoestesia da face. A hidrocefalia vai acontecer quando houver a compressão e obstrução do quarto ventrículo. A cefaleia pode estar presente em 50 a 60% dos pacientes do diagnóstico, mas menos de 10% os têm como sintoma presente. Podem também haver mudanças visuais e alterações mentais. Nessa fase, também outras neuropatias cranianas podem surgir. Lembrando, evolui de perda auditiva sensório-neural, zumbido, desequilíbrio, hipoestesia facial. Os mecanismos para o surgimento dos sintomas estão diretamente relacionados ao crescimento do tumor. Com o seu crescimento, ocorre a compressão dos espaços do líquido céfalo-raquidiano, o deslocamento do sistema nervoso, a compressão vascular, causando infarto arterial ou venoso, e a compressão ou atenuação de pares cranianos. Diferentemente dessa região do conduto auditivo interno, o ângulo ponto cerebelar é relativamente vazio e o tumor pode continuar a crescer até atingir 3 a 4 centímetros de diâmetro antes de causar manifestações importantes. Outra característica, como o crescimento é lento, o nervo facial acaba acomodando-se ao deslocamento contínuo causado pelo tumor sem uma deteriorização clínica de sua função. Os tumores que se iniciam dentro do conduto auditivo interno tendem a produzir os sintomas mais precocemente, pois eles comprimem os nervos vestibular, coclear e a artéria labirítica contra o osso. Já os tumores localizados próximo ao ângulo ponto cerebelar tendem a produzir sintomas mais tardiamente. Quando o tumor atinge 2 centímetros de diâmetro, ele começa a fazer limite com o sistema nervoso central. Acima deste tamanho, já começa a ocorrer compressão ou deslocamento de estruturas. Quando atinge 4 centímetros, a compressão do nervo trigêmeo começa a produzir a parestesia facial. E, acima de 4 centímetros, vai resultar na compressão do aqueduto vestibular e quarto ventrículo, podendo desenvolver hidrocefalia. A localização do tumor, de acordo com Jacquler, na sua fase intracanalicular, dentro do conduto auditivo interno, cisterna, a fase compressiva e a fase de hidrocefalia. Nessa imagem, observa-se aqui a presença do tumor com uma localização intracanalicular. E nessa imagem, o tumor bem desenvolvido na fase compressiva. Sintomatologia: perda auditiva unilateral. 1% dos pacientes que têm perda auditiva neurosensorial
têm Chivanoma vestibular. Dos que têm Chivanoma vestibular, a perda auditiva unilateral está presente em mais de 85% deles. Agora, 5% dos pacientes que têm Chivanoma vestibular não têm perda auditiva associada. Outro dado importante é a discriminação da fala desproporcional ao grau da perda auditiva, sugerindo a lesão no nervo coclear. E muitos percebem a dificuldade ao falar ao telefone. A deficiência auditiva unilateral ocorre em decorrência de dois mecanismos: ou por lesão no nervo coclear, ou por interrupção no suprimento sanguíneo da cóclea. Lembrando que 48% dos pacientes que têm perda auditiva neurosensorial vão ter alguma recuperação da audição. As perdas auditivas neurosensoriais, que são lentamente progressivas, ocorrem por compressão do nervo. Já a surdez súbita ou perda auditiva flutuante podem ser por alteração no suporte sanguíneo, que acontece em 5 a 15% dos pacientes com tumor. Em alguns casos, o paciente melhora espontaneamente ou com o uso de corticoides, e isso dificulta ou atrasa a suspeita e diagnóstico do Chivanoma vestibular. Alguns pacientes apresentam audição e discriminação vocal normais, apesar do Chivanoma vestibular. E de 3 a 5% desses pacientes apresentam audição normal no momento diagnóstico, incluindo aqui, surpreendentemente, os tumores de tamanho mediano ou grandes. Tinnitus é o segundo sinal de apresentação mais comum. Frequentemente precede a perda auditiva e cerca de 10% não apresentam nenhum outro sintoma. Pode estar presente mesmo sem a perda auditiva, pode ser tom agudo, sibilante ou chiado, pode se localizar na orelha oposta, o que nos faz pensar que todo zumbido unilateral deve ser avaliado. Queixas vestibulares. Tontura e vertigem são sintomas incomuns, ocorrendo em mais ou menos 10% dos casos. Cerca de 40 a 50% dos pacientes relatam alguma ocorrência. 36 a 50% dos pacientes descrevem desequilíbrio. A vertigem aguda é sintoma em 27% dos pacientes, mas costuma estar associada a tumores menores. Já a tontura, que costuma ser vaga e transitória, é mais comum em tumores grandes. A hipoestesia facial. Lembrar que tanto o facial como o trigêmeo são nervos compostos, componente sensitivo e motor. Cerca de 25% dos pacientes vai apresentar parestesia facial, enquanto 10% vão apresentar paresia facial, principalmente nos casos de tumores maiores que 2 centímetros. O reflexo da córnea é o primeiro a desaparecer. Já a fraqueza facial é rara. Se presente, pensar em tipo diferente do tumor que não o Chivanoma vestibular. Sintomas oculares são raros, costuma ter perda do reflexo corneano, o nistagmo, que ocorre em direção ao lado afetado, diplopia, envolvimento do sexto par craniano abducente, visão embaçada, papiledema e atrofia óptica por compressão. Sinais que aparecem no Chivanoma vestibular. Sinal de Hitzelberger, diminuição da sensibilidade do conduto auditivo externo. Lembrar que a porção sensorial do sétimo par é mais sensível que a porção motora.
pode-se encontrar também reflexo corneano ausente, nistagmo, hipoestesia da face, fraqueza dos músculos temporais masseter, distúrbios da marcha ou dificuldade com teste index-nariz. Frequência dos sintomas. Relembrando então, a perda auditiva, o tinnitus, desequilíbrio, vertigem, envolvimento do nervo facial, nervo trigêmeo, enxaqueca, sintomas visuais, menos comumente pares cranianos baixos, como disfagia, rouquidão, aspiração e a síndrome do forame jugular. Na avaliação audiológica, vamos encontrar principalmente a perda auditiva neurosensorial em rampa para altas frequências, em torno de 65% dos casos, lembrando que 5% dos pacientes não apresentam perda. O rollover, que é a discriminação da fala pior do que o esperado para o limiar auditivo e pior com intensidade de sons aumentadas. Perdas retrococleares são mais comuns que as cocleares. O reflexo estapédio, o teste positivo tem sensibilidade de 85% para identificar problema retrococlear. E o reflexo acústico pode estar aumentado ou ausente se houver um processo retrococlear. O potencial evocado auditivo de tronco encefálico apresenta uma sensibilidade de 85 a 90%, com falso positivo em torno de 10%. Pode ser falso negativo para tumores intracanaliculares, em torno de 18 até 30%, e está recomendado como teste de rastreamento para aqueles que eu tenho suspeita do chivanoma vestibular. Aqui um exame de potencial evocado auditivo de tronco cefálico, mostrando o gráfico para uma audição normal e aqui num paciente portador de um chivanoma vestibular, um aumento da latência 3 e da latência 5, com o intervalo interpico 1,3, 1,5 aumentados. Testes vestibulares. 70 a 90% vão apresentar alguma anormalidade. 50% dos tumores pequenos não produzem alteração. E o teste calórico geralmente é a única anormalidade no exame. Tumores do nervo vestibular inferior podem passar desapercebidos. O nervo superior apresenta diminuição em 98% dos casos. O nervo inferior apresenta diminuição em apenas 60% dos casos, então não deve ser usado como um teste de triagem. Exames de imagem. Tomografia computadorizada. 90% dos chivanomas vestibulares aparecem com contraste. Só que frequentemente não se detecta tumores que não são intracanaliculares e não se estendem por mais que 5 milímetros para o ângulo ponto cerebelar. Dá uma precisão diagnóstica em torno de 63% dos casos. A ressonância nuclear magnética é o padrão ouro para os chivanomas vestibulares. É capaz de identificar tumores pequenos acima de 3 milímetros. O gadolínio é preferencialmente absorvido pelo tumor, o que me dá uma melhor visualização de tumores pequenos. E estudos aprimorados com o gadolínio mostram um sinal hiperintenso em estudos T1, T2 e sem contraste, hipointenso em T1, isointenso em T2. E a ressonância nuclear magnética também ajuda na diferenciação entre chivanoma vestibular e o meningioma. O chivanoma vestibular geralmente está centrado no conduto auditivo interno, apresenta uma aparência globular ou casquinha de sorvete no conduto auditivo interno
causa erosão óssea do conduto auditivo interno, degeneração cística ou hemorragia também podem estar presentes. Já o meningioma estende-se ao longo da crista petrosa, tem uma aparência séssil, uma cauda dural na periferia, sinal iso ou hipointenso em T1, hipo para hiperintenso em T2. Aqui então a diferença da ressonância nuclear magnética para o chivanoma vestibular, mostrando a localização vindo do conduto auditivo interno, para o meningioma, onde aparece aqui uma cauda dural, né, com a diferença do aspecto e da localização do tumor. Lembrar também da possibilidade de ser um chivanoma facial, que histologicamente é idêntico ao chivanoma vestibular e tem como características raramente estar restrito ao conduto auditivo interno, normalmente tem lesões saltadas e geralmente envolvem parte do gânglio geniculado. O chivanoma facial apresenta como sinais e sintomas perda auditiva unilateral, zumbido, vertigem, plenitude auditiva se for distal ao gânglio geniculado, a fraqueza facial é rara, a menos que seja muito grande. E os testes de audição mostram processo retrococlear, mas o teste de impedância pode mostrar reflexo eustapédio ipsilateral ausente. O tratamento do chivanoma vestibular pode ser dividido em observação, cirurgia, radiocirurgia estereotáxica ou estereotaxia, radioterapia. Tumores menores que 3 centímetros podem ser tratados com a estereotaxia, mas a microcirurgia ainda é o tratamento de escolha. Observação. As taxas de crescimento do tumor variam de 0 a 2 centímetros por ano, com uma média de 2 milímetros. 38 a 82% tem algum crescimento num segmento de mais de 38 meses. 14 a 24% dos pacientes vão acabar recebendo algum outro tipo de tratamento. Lembrar que a idade nunca deve ser o fator determinante, ou seja, paciente jovem com tumor pequeno, ou idoso com tumor grande, ou idoso com tumor pequeno. Também ressaltar que uma única ressonância nuclear magnética não é adequada. Deve-se repetir em 6 meses e, caso o crescimento seja lento, novamente anualmente. Se existe uma perda auditiva de longa data, esse tumor pode ser de crescimento lento. Cirurgia do chivanoma vestibular. Podemos utilizar 3 tipos de acessos cirúrgicos. Aqui seria o acesso translabiríntico, onde eu vou ter esse tipo de exposição do tumor. O acesso da via fossa média, onde eu vou ter este tipo de exposição do tumor. E esse outro acesso, o retrosigmoídeo, onde eu vou ter este tipo de exposição do tumor. Todos esses acessos cirúrgicos têm as suas vantagens e desvantagens. Para a abordagem translabiríntica, as vantagens: eu vou ter uma menor retração cerebelar, eu tenho uma ampla exposição da fossa posterior, a vantagem de não existir limite do tamanho do tumor, a vantagem de eu identificar facilmente o nervo facial em toda a sua extensão e facilidade de reparo do nervo facial com uma baixa recorrência do tumor e uma baixa dor de cabeça no pós-operatório. As desvantagens: como o acesso é translabiríntico,
eu vou sacrificar a audição residual desse paciente e eu vou precisar utilizar um enxerto de gordura para selar essa via. Já a abordagem via fossa craniana média tem a vantagem de eu ter uma melhor preservação auditiva, então eu vou indicar em pacientes que têm uma audição melhor que o limiar de 30 decibéis, com uma discriminação vocal acima de 70%. Ela me dá uma boa exposição lateral do conduto auditivo interno, do ângulo ponto cerebelar e clivos, e a exposição é extradural, diminuindo assim a sua morbidade. As desvantagens dessa via: está limitada a tumores pequenos, menores de 2 centímetros. Eu vou precisar fazer uma retração do lobo temporal. Eu devo dissecar ao redor do nervo facial devido à sua posição superior e eu vou ter uma exposição limitada da fossa posterior. Abordagem via retrosigmoide suboccipital. As vantagens: aqui podemos operar tumores de qualquer tamanho, é possível preservar a audição, eu consigo uma ampla exposição do tronco cerebral e nervos cranianos inferiores e eu consigo fazer uma identificação consistente do nervo facial. Mas aqui eu vou precisar também da companhia do neurocirurgião junto com o cirurgião otorrinolaringologista. E as desvantagens? Está indicado apenas para tumores localizados medialmente com extensão no ângulo ponto cerebelar menores que 2 centímetros. Tumores laterais podem causar lesões no saco endolinfático e no labirinto vestibular. Eu posso ter a ocorrência de anormalidades oculomotoras pela retração cerebelar e desequilíbrio pós-operatório, e eu tenho um aumento do risco de embolia. Deixo aqui para vocês o meu e-mail para qualquer crítica e sugestões. Abraços e até a nossa próxima aula.